A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, aqui na Igreja Sede. Como todos sabem, devido à quarentena do coronavírus, Covid-19, não podemos nos reunir presencialmente na igreja para evitar a propagação desse vírus. Então, em contato com o superintendente da escola, o presbítero Luiz Araújo, resolvemos então dar andamento a essas aulas online, né? Eu não estou acostumado e também gosto de estar perto dos irmãos, ver o rosto dos irmãos. Então, é uma experiência nova para mim, assim como para vocês. Mas espero que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos aprender o tema, a palavra de Deus, o que tem para nós nesse trimestre. E não vamos nos prender aos acontecimentos, vamos seguir na palavra e Deus vai nos alimentando, e já chega de pensar em tanta coisa ruim, tanta preocupação. Vamos focar a mente na palavra, na meditação, que isso vai fazer bem para todos nós, né? Então, para começar, eu quero orar com todos. Bendito Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por poder estar falando a Tua palavra. Te agradeço pela vida de cada um que está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, e te peço, Senhor, que pela Tua misericórdia, guiado pelo Teu Espírito Santo, possa, Senhor, alcançar o coração, a mente, a alma de cada pessoa, Senhor. Que esta palavra traga conforto, traga edificação, Senhor, que a Tua igreja seja abençoada. Eu te peço, pela Tua misericórdia, que olha para o Teu povo nesta hora. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, e nós vamos começando agora, esta semana, o segundo trimestre da Escola Dominical. Como é um vídeo, pode ser que alguns não me conheçam. Eu sou o pastor Márcio Nascimento, co-pastor na Igreja Sede da Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e também dou a aula à classe Abraão, dos adultos na escola. E nós vamos iniciar então o trimestre com a revista intitulada A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na verdade, o que nós vamos estudar nesses 3 meses que seguirão é a epístola ou a carta aos Efésios, à igreja, aos crentes que moravam na cidade de Éfeso. E então, esses 3 meses nós vamos estudar essa carta e ver o que ela tem da parte de Deus para nós. A revista da escola, ela traz uma capa com um desenho onde mostra ali uma carta, como se fosse um pergaminho, né? Algo para dar a entender que é as cartas que Paulo enviava, e vocês vão entender que Efésios foi uma carta escrita por Paulo. Então, uma carta, e junto dela, ou em cima, uma coroa de espinhos, para fazer referência a Cristo, porque essa carta, nós vamos ver que ela está muito focada no corpo de Cristo, a igreja, corpo de Cristo, o Cristo que morreu por nós, para dar a vida a todos nós, e crucificado, ressuscitou. Então, essa coroa de espinhos é para nos fazer lembrar que esta carta tem nos seus assuntos um aspecto muito forte sobre Cristo, a redenção em Cristo e o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E um outro desenho que está nessa capa é um vermelhinho, é um selo, porque esta carta também, Paulo menciona que nós temos, como corpo de Cristo, nós temos o selo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nos garante, ou nos dá condição, ou nos faz confiante de fazermos parte desse corpo. Então, esse desenho é para fazer essa referência
do que está envolvendo essa carta. É uma carta que fala sobre Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e que somos selados, ou seja, que o Espírito Santo nos garante que fazemos parte desse corpo. E a primeira lição, ela tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta primeira lição é uma lição introdutória, onde nós vamos ver alguns aspectos do contexto, que cidade era essa Éfeso, que cidade era, quem eram os moradores, qual a situação da época, enfim, algo sobre o contexto, para depois disso podemos estudar a carta em mais detalhes nas outras lições. Então, na primeira aula, além de ver o contexto, ver um resumo dela como um todo, um esboço do que é a carta aos Efésios. Na primeira lição, então, ela tem como base ou como texto simplesmente os 2 primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, os versículos 1 e 2, onde é a saudação de Paulo à igreja na cidade de Éfeso. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 2 versículos é a abertura que Paulo fez, saudando esses irmãos, porque, conforme já disse, este livro, que nós chamamos de livro aos Efésios, ele era uma carta, escrita por quem? Já vamos começar já a entender, já entrar no assunto da nossa lição de hoje do trimestre. Essa é uma carta que Paulo escreveu aos crentes que congregavam, que viviam na cidade chamada Éfeso. Ele escreveu essa carta por volta no início do ano 60 depois de Cristo. Os estudiosos têm lá entre 60 até 62 depois de Cristo, que é um período em que Paulo estava na prisão em Roma, numa prisão domiciliar. Ele por 2 anos ficou numa casa preso, essa prisão domiciliar, um guarda impedia que ele saísse daquela casa, aguardando uma audiência com o imperador. Então, nessa prisão domiciliar, ele podia receber visitas, ele não podia sair, mas podia receber. Então, ele tinha informações sobre as igrejas e ele também, quando recebia essas visitas, ele enviava carta às igrejas, dando instruções as mais diversas. Por isso, nós temos no Novo Testamento vários livros que são cartas, e a maioria delas são cartas escritas por Paulo. E esta, a carta, a epístola aos Efésios, epístola ou carta, mesma coisa, entenda da mesma forma, é uma dessas, mas foi escrita no período em que ele estava na prisão. Faz parte de um conjunto de cartas chamado Cartas da Prisão. Ele escreveu outras enquanto ele esteve nessa prisão, mas também escreveu em outros locais. Então, a cada livro desse tem o seu contexto. No caso específico da Epístola aos Efésios, foi nesse período, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. O versículo chave, assim, um versículo que pode resumir ou dar uma ideia geral deste livro, é Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, lembra que ali da prisão? Este é um dos versos, também Efésios capítulo 3, também outra menção de ele estar em prisão. Então, Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, esta carta, a expressão-chave dela é a vida prática em Cristo. Ela tem uma parte teológica, doutrinária, que fala sobre o corpo de Cristo, que nos ensina que somos corpo de Cristo, mas Paulo era muito prático nas coisas. Ele dava uma base
teórica, doutrinária, mas ele também dava a parte prática. E esse versículo resume, ele dizendo: eu aqui que estou preso, eu peço, eu rogo, eu suplico a vocês que vivam conforme vocês foram chamados. Se vocês são corpo de Cristo, foram chamados para ser parte do corpo de Cristo. Então, vivam em conformidade, vivam como um membro do corpo de Cristo. E é isso que nós vamos ver, então, durante todo esse trimestre. Em termos de personagens, nós poderíamos dizer que essa carta tem dois personagens principais, né? Um, obviamente, é Paulo, que escreveu, e um outro é Tíquico. Tíquico é a pessoa que foi encarregada por Paulo de levar a carta até a cidade de Éfeso. Ele foi o enviado, o portador da carta para a cidade de Éfeso. Em Éfeso, capítulo 6, versículos 21 a 22, nos deixa isso claro. Diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então veja que essa carta foi enviada por Paulo através de Tíquico, ele que levou essa carta à cidade de Éfeso, aos irmãos, à igreja em Éfeso, para que eles tivessem ensinamento e tivessem notícias também de Paulo, que eles já sabiam que ele estava na prisão, mas isso, imagine saber que o pastor Paulo estava na prisão, a preocupação que essas pessoas estavam. Então, era para que esse Tíquico, o irmão Tíquico, pudesse falar para eles que Paulo estava preso, mas estava bem, estava com saúde, estava vivo e estava preocupado com eles. Então, era para tranquilizar um pouco os irmãos daquela cidade. Bom, falando sobre a cidade de Éfeso, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso, hoje não existe mais a cidade de Éfeso. Ela ficava num lugar chamado Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Hoje, onde atualmente existe o país Turquia, existe lá, era onde ficava, na época de Paulo, aquelas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, dos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, dentre as quais uma delas era Éfeso. Então, Éfeso ficava na Ásia Menor, era a capital dessa região e era uma cidade muito importante. Era uma cidade centro político da Ásia Menor, porque era a capital. Era uma cidade, dizem os estudiosos, de 300 a 400 mil habitantes. Para a época, era uma metrópole, era como se fosse São Paulo. Dizem os historiadores que Éfeso era a 5ª maior cidade do Império Romano. Roma, a maior de todas, e depois a 5ª maior de todo o Império, de todo o reino de Roma, era Éfeso. Então era uma cidade, um centro político, era uma cidade, por estar no litoral, tinha porto, era um centro comercial muito forte, muito poderoso, era uma cidade rica, era uma cidade muito, assim, com muito dinheiro, muito comércio, muitos comerciantes, muitos navios, e por causa disso, então, as ruas lá tinham portais de mármore, grandes construções. Até hoje, muitos turistas vão até as ruínas de Éfeso, conforme já não existe mais Éfeso, só estão as ruínas, e lá eles vão numa rua chamada Rua Curetes. Essa rua, que existe até hoje, mas só tem as ruínas em volta, é um remanescente da época de Paulo, da época de Éfeso, dessa cidade, desse tempo de glória deles. Então, muitos turistas visitam essa rua, que é muito conhecido lá. Era uma cidade muito rica, tinha também, para vocês terem uma ideia, um teatro que cabia 25 mil pessoas. É como se fosse um estádio de futebol. Era o maior
teatro da época. Eu perdia para o Coliseu, mas era da região, era o maior. Então era um teatro muito grande, inclusive a história diz que os gladiadores lutavam também nesse teatro. E naquela época, 2000 anos, para comportar 25 mil pessoas, é muita gente. Então, para vocês terem a dimensão, eles tinham uma grande biblioteca, também muito famosa, e o que mais chamava atenção nessa cidade, em termos de estrutura, era o templo da deusa Diana, também chamada de Ártemis, Diana ou Ártemis. Esse templo era um templo suntuoso, também diziam que era o maior templo que havia na época para deuses pagãos, e ele tinha colunas de mármore de 20 metros de altura, de várias colunas. Era um templo muito grande, todo de mármore, todo luxuoso, e dedicada à deusa Diana ou à deusa Ártemis. Os nomes são da mesma deusa. E esse era como se fosse a Aparecida do Norte aqui em São Paulo. As pessoas vinham de todos os lugares para visitar esse templo, para fazer seus cultos, para conhecer. Então era um ponto turístico, era um ponto que chamava muita atenção. Então eles ganhavam dinheiro também com a venda de imagens. Por isso nós vamos ver que Paulo foi expulso da cidade justamente por pregar contra a adoração às imagens, mas eles ganhavam muito dinheiro nesse templo, era algo suntuoso. Então, a cidade era uma metrópole rica, e vocês sabem que onde tem riqueza, esse tipo de coisa, há muito pecado, há muita corrupção. Então tinha dinheiro, tinha o porto, tinha comércio, tinha viajantes, tinha esse templo com o turismo, todas as áreas que giram dinheiro, gira pessoas de vários lugares, e onde tem esse movimento também tem muita idolatria, muita prostituição, muito pecado, e era esse o ambiente daquela cidade. E como que Éfeso entra na história bíblica? Paulo, ele fez no seu ministério 4 viagens narradas no livro de Atos. 3 delas foram viagens missionárias, e a 4ª viagem foi a que ele foi levado para Roma, que também muitos chamam de a 4ª viagem missionária, porque mesmo ele sendo levado a Roma para ser preso, para ser julgado pelo imperador, mas mesmo assim ele pregou o evangelho, não podia deixar isso por menos, ele pregou o evangelho. Então 4 viagens. Na 2ª viagem missionária dele, que ele visitou vários locais da nossa, que hoje conhecemos como Europa, né? Na 2ª viagem, na volta, ele fez uma parada de um dia na cidade de Éfeso, e lá ele pregou por um dia só e deixou naquela cidade o casal conhecido como Áquila e Priscila. Mas ele um dia pregou, deixou esse casal e seguiu sua viagem. Isso está em Atos capítulo 18. Depois, na terceira viagem, durante a 3ª viagem, aí ele parou novamente em Éfeso, só que dessa vez ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. 3 anos, e lá ele pregou na sinagoga, depois pregou para os gentios, pregou, durante 3 anos ele desenvolveu aquela igreja. Quando ele chegou nessa 3ª viagem, que ele chegou na cidade, ele encontrou 10 irmãos na igreja, só 10, eram poucos, mas fruto do casal Áquila e Priscila, que já tinham pregado antes. Diz a história que Apolo também passou por lá, e ele encontrou aqueles 10 irmãos e começou a trabalhar com essas pessoas, orou para que recebessem o batismo do Espírito Santo, e desenvolveu por 3 anos nessa cidade, até que o livro de Atos, no capítulo 19, que está narrando essa 3ª viagem, esta parada de Paulo em Éfeso, na 3ª viagem, que ele ficou 3 anos, então, até que ele, na pregação, ele, obviamente, falava para abandonar as imagens, abandonar a idolatria e seguir ao único Deus, aceitar a Jesus Cristo. E isso, o que aconteceu?
gerou prejuízo, as pessoas estavam deixando de comprar as imagens, havia muito comércio de pequenas imagens para os turistas que vinham ao templo de Artemis, que era Artemis era o nome para os gregos, e Diana era o nome para os romanos, a mesma deusa, só que para os gregos eles chamavam de Artemis e para os romanos eles chamavam de Diana. Essa deusa tinha esse grande templo que era o ponto turístico e onde havia muito comércio esses santinhos, né, dessas imagens. E Paulo pregando contra, as pessoas deixavam de comprar, gerou prejuízo e os comerciantes fizeram um motim para prender Paulo, que levaram a julgamento e queriam matar Paulo. Houve uma confusão tão grande que ele conseguiu fugir de lá, ele saiu daquela cidade. Foi uma confusão tremenda, e o livro de Atos, no capítulo 19, narra isso, mas o meu foco não é esse. Só que por causa desse problema dele, do prejuízo que ele estava causando financeiramente aos fazedores de imagens, ele teve que deixar aquela cidade, só que ele deixou o pastor, né, o Timóteo, para continuar cuidando, e nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, mencionando que Timóteo liderava a igreja, pelo menos por um período liderou a igreja de Éfeso. Ele foi embora na terceira viagem, seguiu para outras cidades e ao final desse período, dessa viagem, no finalzinho, quando ele estava retornando para Jerusalém, ele deu uma passada, não em Éfeso, ele passou em Mileto. Mileto, que é uma cidade próxima a Éfeso, no retorno da terceira viagem. No retorno, ele passou em Mileto, como já teve aquele problema com os fazedores de imagem, então ele ir para Éfeso era até um perigo para ele, para a vida dele. Então, de Mileto, na volta da terceira viagem, ele chamou os obreiros, os presbíteros. Então, lá em Atos capítulo 20, nós vemos que ele chama os presbíteros, e veja, de 10 ele já tinha presbíteros, já tinha uma igreja formada depois desses 3 anos. Então, esses presbíteros vieram encontrar Paulo em Mileto. Em Atos capítulo 20, nós vemos uma despedida assim emocionante de Paulo, falando para eles que muito provavelmente seriam as últimas palavras com ele. Paulo já estava prevendo a sua prisão, já tinha profecias em relação a isso. Então Paulo fez um discurso carregado de emoção, eles se abraçaram, se beijaram, choraram, e Paulo se despediu daqueles irmãos na terceira viagem, no retorno. Voltou para Jerusalém, onde de fato, como as profecias diziam, foi preso e levado para Roma para ter audiência com o imperador, porque ele era cidadão romano, para ser julgado. E lá em Roma, conforme dissemos, foi onde ele, então, durante 2 anos, ele ficou numa casa alugada, prisioneiro, prisão domiciliar, e lá, nesse período, ele escreveu esta carta, esta que nós vamos estudar, então, a carta aos Efésios, aos crentes na cidade de Éfeso. Então, é esta carta que vamos estudar durante esses 3 anos, dessa igreja formada por Paulo, que esteve lá, ele pregou durante 3 anos, que foi expulso por causa da sua pregação contra a idolatria do povo, e ele escreveu então a essa igreja que soube da sua prisão, estava preocupada, e Tíquico então levou essa carta para tranquilizar esses irmãos. Amém? Essa é a parte histórica. Agora vamos então partir para a parte da Bíblia, do estudo bíblico mesmo, né? Então nós temos aqui um esboço desse livro. Ele tem, eu chamo de livro, né? Carta e livro, entenda da mesma forma, né? Nós estamos acostumados a chamar de livro, não há problema nisso. Então, esta carta ele tem 6 capítulos. Então, nós podemos dividir em 3 partes, em 3 porções, ou 2, né? Muitos dividem assim.
Do capítulo 1 a 3, uma parte doutrinária, teórica, e os capítulos 4, 5 e 6, uma parte prática. É uma divisão feita, correto, não há problema. E eu aqui estou adotando uma divisão em 3 partes somente para facilitar. Isso aqui não tem o certo ou errado, é só uma forma de deixar a coisa mais fácil de entender. Então, essa divisão em 3 etapas, em 3 partes, o capítulo 1, 2 e 3 é a parte doutrinária, é onde Paulo fala sobre a nossa posição em relação ao corpo de Cristo. Ou seja, é a parte em que ele mostra que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Então, esses capítulos 1, 2 e 3 é onde ele dá a parte bíblica, a parte de doutrina, a parte de ensino. Nos capítulos 4 e 5, ele fala sobre o nosso andar, como nós devemos proceder, o nosso testemunho, ou seja, quais os deveres que nós temos. Se nós, conforme falou no capítulo 1, 2 e 3, somos o corpo de Cristo, então, nos capítulos 4 e 5, ele diz como então alguém que faz parte do corpo de Cristo deve andar, quais os nossos deveres, como devemos agir. E, finalmente, o capítulo 6 é onde ele mostra que nesse desejo de obedecer a Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, as coisas não são simples. Há o nosso adversário, o nosso inimigo, que é Satanás, que nos ataca de diversas formas. Então, no capítulo 6, ele mostra a defesa, quais são as nossas armas não para atacar os outros, não é para brigar, as nossas armas de defesa contra os ataques do inimigo à nossa fé. Então, essa é a estrutura do livro de Efésios. Entrando um pouquinho mais no detalhe, nós podemos ver o seguinte, entrando um pouquinho na primeira parte, que fala sobre os capítulos 1, 2 e 3, sobre a doutrina, sobre qual é a nossa posição. Então veja lá no capítulo 1, algo que Paulo mostra que é muito interessante, é a participação da Trindade nesta colocação, né? Fazermos nós o corpo de Cristo. Então ele deixa claro, olha só, que nós fomos escolhidos pelo Pai, fomos redimidos, ou seja, fomos salvos pelo Filho e somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, o Pai nos escolhe, o Filho nos salva e o Espírito Santo garante que nós fazemos parte desse corpo. É o nosso Deus triuno trabalhando por nós para o quê? Para nos fazer corpo de Cristo. Para que eu e você nos sintamos, como sentimos hoje, parte da igreja. A igreja não é a igreja instituição, mas a igreja dos salvos, o corpo de Cristo, aquelas pessoas que irão à eternidade com Ele para a glória, para a salvação eterna. Então, é um trabalho, é Deus que na sua infinita misericórdia envolveu a Trindade como um todo para nós termos essa tranquilidade, essa fé, independente do que você viva hoje. Olha que coisa maravilhosa, Deus escolheu você, Deus falou, eu quero você. Aí Deus escolheu e para consumar isso o que Ele fez? Manda o Filho, Jesus Cristo, o Filho, que nos salva, que nós estávamos perdidos, destinados à morte, então Ele vem e nos salva. E depois de salvo, o Espírito Santo vem e sela, ou seja, o selo significa garantia, ele está o tempo todo conosco falando, pode confiar que você faz parte de Cristo. É uma coisa maravilhosa, é o amor de Deus em nossa vida. Além disso, esse trabalho da Trindade, também o livro de Efésios, no capítulo 2, mostra um contraste entre o homem sem Cristo e o homem com Cristo. Nessa parte doutrinária, ele mostra que antes, quando nós estávamos sem Cristo, quando nós não éramos o corpo de Cristo, nós estávamos mortos que fisicamente, não, mortos espiritualmente. O que é morto? É completa incapacidade,
preso aos valores do mundo, a Satanás, à vontade da carne, ou seja, a gente não mandava em nada. Nós, fora de Cristo, sem Cristo, o homem é como um cadáver. Um cadáver que as pessoas fazem o que bem entendem, ele não tem vontade. Então, sem Cristo é o que Efésios 2:1 diz: mortos em vossos delitos e pecados. No nosso pecado, a gente não tem controle. A pessoa que não está no corpo de Cristo, ela é levada pelo desespero, pelos desejos, pelo pecado, ela não controla. Por quê? Porque ela precisa estar ligada ao corpo de Cristo. E aí que nós vemos também no capítulo 2, que o homem com Cristo, o homem, quando fala é o ser humano, com Cristo, ele passa a estar vivo. Sem Cristo, estamos mortos, não temos controle, não temos nada em nossa vida para tomarmos as decisões. Mas com Cristo, nós passamos a ter vida. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8, é onde aquele famoso versículo que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, de mortos passamos a vivos, simplesmente pelo favor, a graça, o favor divino, a bondade, um presente não merecido da parte de Deus. Então ele nos vivifica, ou seja, se estavam mortos, ele nos ressuscita, ele nos traz a vida, nós ressuscitamos em Cristo, nós estaremos assentados com Cristo, nós vamos governar com Cristo, nós saímos de um estado de morto para corpo de Cristo, para, se somos corpo de Cristo, os direitos, a glória, tudo que Cristo tem, Ele nos dá. Então, o livro de Efésios, no capítulo 2, essa parte doutrinária, é maravilhosa porque mostra o que Deus fez conosco, o privilégio da salvação, nos deu agora o controle, a condição de guiarmos a nossa vida através do Espírito Santo. Também, nessa parte teórica, é onde ele fala do selo, né? O selo do Espírito Santo para nos dar essa garantia. Partindo para a parte prática, nós temos em Efésios do capítulo 4 a 6, conforme eu disse, que é uma parte prática, onde então nós temos lá no capítulo 4, versículo 1, que eu vi com vocês, né? Mas podemos até repetir, 4:1, que era lembra o resumo de todo o livro, e ele começa assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, ele roga, ele suplica, ele faz um apelo para que nós, que somos corpo de Cristo, andemos como devemos ser, parte do corpo de Cristo, coerente com isso. Só que tem um detalhe importante: o corpo é uma unidade, o corpo são vários órgãos, vários membros, mas todos funcionam único. Você aí tem perna, braço, olho, são vários órgãos, mas você é único, e todos eles funcionam para o bem do corpo. Então, essa parte prática, a partir do capítulo 4, ele roga, ele faz um apelo para nós mantermos a unidade. Então, se fazemos parte de um corpo, nós temos que ter unidade, ser uma coisa só, sermos únicos. Então, essa unidade depende de qualidades morais. Para a gente estar unido, precisa ter humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, disposição, ânimo longo, convivência pacífica uns com os outros, amor. Então, há características do caráter, da moral, que precisa ser diferente, precisa ser coerente com um salvo em Cristo. E isso é importante, que o nosso caráter seja diferente, seja de acordo com a vontade de Deus, para mantermos a unidade. Se não tivermos esse caráter transformado, não há unidade, começa a ter briga, o corpo não funciona. Também, nesse apelo, ele fala que a unidade é mantida pelo esforço de cada um, não que ganhamos a salvação pelos nossos méritos, não é isso. É o seguinte:
para que a igreja esteja unida como um corpo, para você fazer parte desse corpo, você precisa se esforçar, você precisa querer, não é fácil, nós temos a natureza carnal, então a gente precisa falar, eu mesmo com umas dificuldades, mesmo que às vezes dá vontade de fazer coisa diferente, eu preciso estar unido, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Lembra que a importância de fazer parte dessa unidade, de fazer parte do corpo? Lembra porque éramos mortos e agora somos vivos em Cristo. Então, a importância de estar unido ao corpo de Cristo é justamente ter vida, e vida com abundância. E a unidade da igreja surge pela unidade de Deus. Então, ele mostra que Deus é também a unidade. Fala um só corpo, um só batismo, em Éfeso que fala uma esperança, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só família, um só Deus, um só Pai, é tudo unidade, é um só. Nós não podemos passar a nossa jornada indo na igreja ou achando que fazemos parte da igreja, senão a unidade. Nós precisamos ter perdão, nós precisamos pensar como nos nossos irmãos, viver a vida, não a individualidade, como, eu tenho minha vida e cada um cuide dos seus problemas. A igreja, os membros, os nossos irmãos, são um conosco, porque nós somos um em Cristo. Então, se o corpo sofre, se alguém sofre, nós devemos sofrer junto. Essa unidade precisa fazer parte do nosso dia a dia. E aí vem no capítulo 4 uma parte prática. Aí também coisas que Paulo já foi bem direto no exemplo prático de santidade. Somos corpo de Cristo, a gente não vive de qualquer jeito, a gente tem que viver a santidade que Cristo quer de nós. Então ele fala não contar mentira, falar a verdade, não deixar se levar pela raiva, não furtar, trabalhar, não usar a boca para o mal, não seja maldoso, não falar bobagem, baixaria, enfim, diversas atitudes práticas que no capítulo 4 Paulo nos dá, coisas do dia a dia, aquilo que a gente deve praticar. Outra coisa também, no capítulo 5 e 6, fala sobre deveres. Como unidos nessa unidade, fazendo parte do corpo de Cristo, nós temos deveres com as esposas, dever com a esposa, dever com o marido, dever com o filho, dever com o pai, dever com os servos, que são os empregados, né? Dever com os senhores, que são os patrões. Enfim, o relacionamento social há deveres, não se vive de qualquer jeito. Não dá para falar, eu sou salvo, mas na minha família, no meu trabalho, eu faço o que eu bem entendo. Não, eu tenho compromissos, eu tenho um padrão, eu sou parte do corpo de Cristo, então eu tenho o DNA de Cristo, então eu ajo, eu vivo, eu penso como Cristo vive e pensa. Então, Paulo deixa isso claro nos capítulos 5 e 6. E, finalmente, nesse mesmo capítulo 6, tem a defesa da nossa fé. Nós temos armas de defesa, porque nós temos um inimigo que é poderoso, que é maligno, que é astuto e que está o tempo inteiro querendo destruir a nossa vida, a nossa fé. Então, contra isso, para nos defendermos, Paulo usa uma roupa dos soldados daquela época, em que Éfeso era uma cidade grande, então tinha batalhões do exército romano lá naquela cidade, então era algo conhecido. Então ele fala sobre, comparando a fé, as armas espirituais que Deus nos dá, fazemos parte do corpo de Cristo, então temos a defesa ao nosso corpo espiritual, a nossa fé. Então, ele faz uma comparação com um soldado, falando sobre o cinto da verdade, couraça da justiça, botas ou calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada da palavra de Deus, né, do Espírito. São comparações, e nós vamos ter uma aula para falar em detalhes sobre isso, mas só para adiantar para você, que então ele nessa comparação, ele mostra que assim como o soldado tinha condição de fazer a defesa, e ele tem armas, tanto de ataque quanto de defesa, para se manter a vida, então nós como corpo de Cristo, nós temos toda uma roupagem, todos os acessórios
para a nossa defesa espiritual. Deus não nos deixou só, nós temos ferramentas para lutar pela nossa fé. Então, concluindo, o apóstolo Paulo escreveu Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Aquela igreja mais vale para nós hoje. Então, a carta aos Efésios é uma carta que vale para nós hoje. Hoje vivemos em época, em período conturbado, em período de muitas dificuldades, mas nós só teremos vitória, nós só superaremos tudo isso se vivermos em unidade. Nós já, Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já fez tudo para que nós fôssemos corpo de Cristo. Já nos deu condições de fazer parte dessa unidade, de sermos unidos com Ele. Já nos deu as armas de defesa. Então, o que nós precisamos simplesmente? É viver em amor, viver essa unidade, porque nós todos juntos, nós podemos passar por qualquer período, qualquer fase da nossa vida e sairmos triunfantes até o retorno glorioso de Cristo. Que Deus nos abençoe nesse trimestre, que Deus nos ajude. Foi uma aula só para uma visão panorâmica do livro. E isso é o que nós vamos nas lições, lição a lição, entrar no detalhe durante esse trimestre. Eu quero só, eu achei assim uma anotação, não fui eu que fiz, eu achei essa anotação de um outro pastor, mas eu achei importante para essa época que nós vivemos, baseado em Efésios, né? No livro de Efésios, sobre o caráter de Deus. Então, já que estamos estudando o livro de Efésios, e nessa época em que há tanta preocupação, esse negócio de vírus e economia, tantas coisas preocupam, eu imagino que há pessoas que estão aí apavoradas, eu imagino que pessoas pensando o que vai fazer daqui para frente, ou mesmo aqueles doentes. Olha, nós devemos confiar no caráter de Deus. E o livro de Efésios, olha só, que coisa maravilhosa. O livro de Efésios, indo de ponta a ponta, nós achamos, nós encontramos que Deus é acessível, você consegue falar com Ele, você consegue chegar a Ele. Deus é glorioso, Deus é generoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus cumpre as suas promessas, Deus é reconciliador, Deus é o único Deus, Deus é sábio, Deus se ira com aqueles que praticam o mal. Tudo isso, e no livro de Efésios, tudo isso mostrando o caráter de Deus. Esse Deus, com esse caráter, é um Deus que nós podemos confiar. O livro de Efésios mostra que nós fazemos parte do corpo, nós estamos ligados ali ao DNA, nós estamos juntos e nós fazemos parte desse Deus que, com esse caráter, vai cuidar de cada um de nós. Confie em Deus, confie no nosso Deus, confie que Ele cuida de tudo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu estou com muitas saudades de todos e vamos continuar esperando em Deus para que tudo isso passe. E, na medida do possível, vamos ver se conseguimos fazer essas aulas. Que Deus abençoe a todos, vamos orar e confiando nos cuidados desse Deus maravilhoso. Senhor Deus e Pai, agora, meu Deus, eu falo contigo mais uma vez, te agradecendo por esses minutos que meditamos e estudamos a Tua Palavra. Estamos iniciando esse trimestre, eu te peço que abençoe a cada um, meu Deus, interessado em ouvir, em aprender, em ser fiel a Ti. Ajuda-nos a fazermos parte fielmente, Senhor, do Teu corpo, a não desviarmos, a não nos abalarmos pelas dificuldades. Te peço, Senhor, em favor daqueles que agora estão em desespero, te peço em favor daqueles que estão enfermos agora, te peço em favor daqueles que estão em dificuldades até financeiras, te peço em favor daqueles que estão, Senhor, em dificuldade psicológica, estão assustados, estão deprimidos, não sabem,
Senhor, como agir, como pensar, eu te rogo, meu Deus, que cuida dessas pessoas e que traz o alívio, o conforto, a cura nesta hora. Meu Pai, eu te peço e te agradeço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. E, por último, peço a todos que compartilhem esse vídeo com os outros irmãos do ministério, com as outras pessoas que você conhece, não só alunos da escola dominical, mas com todas as demais pessoas, e para que eles possam ter conhecimento e quando voltarmos a nos reunirmos na escola dominical, essas pessoas participarem conosco também da escola. Amém? Compartilhe, divulgue esse vídeo, não tem direito autoral, não tem nada, você pode divulgar à vontade, copiar, fazer o que você quiser. Eu só quero que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.